sou o Daniel. Eu sou o Paulo. A gente é daqui do Toca dos Mangás e hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso foco. Em vez de falar de mangá, a gente vai falar de livro. Algumas pessoas vieram pedindo pra gente fazer um vídeo sobre livros e aproveitando que no mês de outubro a gente só vai falar de terror, a gente escolheu alguns livros sobre terror e suspense. Eu vou começar pelo livro que eu li na minha juventude. Eu tinha acho que 12 ou 13 anos, que é A Maldição do Silêncio, da Márcia Kupstas. Tá? Essa é uma história infanto-juvenil, ele faz parte de uma coleção da editora Moderna para infanto-juvenil, então vai pegar ali dos 10 aos 13, 14 anos. Mas eu achei essa história sensacional. Tá? A história conta em cima de um personagem chamado Ricardo, que ele vai passar as férias na casa dos avós no interior. E a avó dele pega o menino para passear pelas casas da cidade. E a avó dele ajuda uma família, que é uma família bem pobre. E essa família tem alguns garotos, tá? Tem o João, que é um garoto doente, da mesma idade do Ricardo. E tem o irmão mais novo do João, que é um garoto com deficiência. E o Ricardo, ele fica um pouco resistente a fazer uma amizade com esse João, porque esse João, ele é um garoto que vive acamado, ele tem a saúde muito frágil, é fraco. Mas quando o Ricardo começa a conhecer o João, ele descobre que o João é um garoto como ele. Só que o Ricardo começa a sentir que a morte está se aproximando do João. Mas como eles vão começando a ficar amigos, eles começam a brincar, eles saem, eles vão andar de bicicleta. E aí em alguns episódios, por exemplo, num episódio que me marcou muito no livro, que é quando eles estão passando próximo do cemitério, eles sentem a morte perseguindo eles. A história é bem legal, ela é infanto-juvenil, mas é uma história que eu gostei bastante. Foi o primeiro livro de suspense e terror que eu li e foi o que mais me chamou a atenção durante a minha adolescência. Eu tinha acabado de ler Escaravelho do Diabo, que é um suspense policial, né, da editora... eu não vou lembrar a editora agora, mas é da coleção Vagalume. Acho que é de ouro, da coleção Vagalume. E aí a minha indicação então começa com A Maldição do Silêncio. Depois eu vou pegar um clássico da literatura mundial no suspense. É um autor que serviu de influência para vários outros. Aí o Paulo já leu ele também, que é o Edgar Allan Poe. Eu consegui comprar essa edição bacanuda aqui, ó, da editora Tordesilhas. Ela não saiu cara, tá em capa dura. A capa tem cover, toda bonitona. Deixa eu abrir o cover aqui. Ó, chique, gente. Consegui. Aqui, ó. Tá? Bem legal, com vários contos do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, ele é um autor americano que escrevia suspense e terror no século XIX, no início do século XIX. E aí o Paulo pode falar um pouquinho dos contos. Bom, gente, os contos dele são muito trashes. Eu li poucos. Em particular, eu li o poema, que é o famoso poema O Corvo, né, que é assim, algo espetacular. Tentei adaptar para uns desenhos em história em quadrinho, que eu gosto de fazer, não ficou lá muito bom. E em particular um conto que eu li aqui que é bem trash, que é O Gato Preto. Né, o Gato Preto, o marido chega em casa e ele tá bêbado, com raiva da família, com raiva da esposa, e ele desconta toda essa raiva, a ira dele no gato, né? Pois é. É muito pesado, principalmente pra quem gosta de bicho, né? Pra quem gosta de ter bicho de estimação e gosta de animais. Ele desconta no bicho, ele desconta na esposa. E aí a gente não pode falar mais, que a gente dá spoiler, o conto é curtinho, vale a pena ler. Tem vários livros do Edgar Allan Poe, inclusive nas bibliotecas escolares. Sim, então sim. Quem quiser ir, pega. Os contos do Edgar Allan Poe é muito bom. E eu destaco também O Poço e o Pêndulo, que é um conto que vai te dando uma tensão, vai aumentando a tensão durante o conto até que chega no clímax, né? Pra mim lembra um pouquinho, pro povo que gosta de terror, O Poço e o Pêndulo me lembra os Jogos Mortais, em que os caras ficam presos em armadilhas e aí de qualquer jeito eles perdem alguma coisa. Me lembra bastante. Como eu falei no começo, o Edgar Allan Poe serviu de influência para vários autores, diretores de cinema. Eu confesso, gente, que eu sempre, quando eu vejo um gato preto na rua, eu lembro da história. É triste. O Edgar Allan Poe também tem uma característica interessante da história dele, que ele morreu de uma maneira misteriosa. Né? Morreu
sentado numa praça da cidade. E inclusive tem um filme que chama O Corvo. Eu peço perdão que eu não vou lembrar os dados do filme, né? Mas um filme muito interessante que tenta contar o que poderia ter acontecido para chegar nessa morte do Edgar Allan Poe sentado no banco, né? É um filme bacana, muito bom. Depois a gente pode tentar colocar os dados ali para vocês ou a gente coloca na descrição do vídeo. Isso, né? A gente coloca um link pro trailer do filme. Pode ser? Pode ser. Fica bom. Bacana. Pessoal, só pra fechar o Edgar Allan Poe, ele era uma figura muito sinistra, a própria pessoa, né? Dizem que ele tinha problemas de se relacionar, que ele era muito introspectivo, que ele quase sempre só se vestia de preto. Aqui tem uma foto dele, vocês verem, o cara é meio sinistro mesmo, tem uma figura meio sombria, assim. Tá. Saindo de Edgar Allan Poe, eu vou pro meu autor predileto de contos de terror, que assim como Edgar Allan Poe, ele também influenciou muita gente. Alguns dizem que ele influenciou inclusive Edgar Allan Poe, que é o H.P. Lovecraft. Tá? Ele escreve vários contos de terror, e esse livro aqui tem o conto de terror que eu mais gosto, talvez seja o mais famoso dele. Originou depois alguns jogos de RPG, Sim. jogos de videogame e tudo mais, que é o chamado de Cthulhu. Né? A gente pronuncia Cthulhu, mas eu andei pesquisando, a forma correta de falar é Cthulhu. E sempre falei errado, hein? Eu também. Só depois que eu pesquisei que eu descobri. Esse conto, ele é um conto curto, tá? Ele deve ser, nesse formato aqui, umas 20 páginas, não mais que isso. E galera, quando eu comecei a ler, a primeira coisa que me assustou é que, assim, ele é um conto de terror que tá ligado, as pessoas começam a ter visões e depois ficam insanas. Elas não falam mais coisa com coisa, elas vivem num mundo, imaginando um mundo de terror, as pessoas ficam gritando, elas são internadas e morrem. Elas perdem a sanidade. Porque acontece um evento no meio do conto que faz com que várias pessoas tenham essas visões, e esse evento na história acontece bem no dia do meu aniversário. Vixe! E aí eu tava lendo o conto, e aí me chamou a atenção, porque, poxa, esse cara escreveu isso há tanto tempo atrás, né? Eu não tenho aqui a data, mas ele escreveu há mais de, acho que é mais de 100 anos atrás, esse conto, ou mais de 80 anos, e de repente o ápice da história, ou quando começa as histórias, a história do chamado de Cthulhu, é bem no dia do meu aniversário que acontece esse evento. E a história conta um garoto que começa a investigar um professor que ele tinha, que morre, e aí investigando as coisas desse professor, ele acha uma caixa trancada, que na caixa tem a figura de uns tentáculos de um povo. E aí quando ele consegue abrir essa caixa, ele percebe que esse professor estava entrevistando uma série de pessoas e descrevendo algumas visões que esse professor tinha sobre um ser gigantesco e cósmico, que tinha uma forma gigante, a cabeça monstruosa, e no lugar da boca ele tinha vários tentáculos, e que esses seres invadiriam a Terra vindo de outra dimensão ou do fundo do mar e destruiriam a humanidade. Né? E aí as pessoas que têm a visão desse ser, elas perdem a sanidade. Elas ficam malucas e não conseguem nem descrever direito isso. É um conto de terror no sentido do terror psicológico também, né? Eu acho sensacional chamar de Cthulhu. Essa obra dele é tão importante que tem inclusive um sistema de RPG, de jogo de tabuleiro, que leva o nome dessa obra dele, desse conto, que é o chamado de Cthulhu. E para vocês terem uma ideia, nesse jogo, conforme você vai jogando o jogo, o seu personagem vai enlouquecendo, ele vai perdendo sanidade. Ele tem um ponto ali que ele perde sanidade durante o jogo. Não tem como. O personagem vai acabar louco, enlouquecido no final do jogo. Isso aí é básico da história do jogo ali, que traz ali da história, né? A influência desse livro, desse autor muito interessante. E por último, a gente vai pegar um clássico, já tem mais de 40 anos, da primeira edição. Ele é um clássico no cinema também, da década de 70, 80, que é O Exorcista. Não é o meu filme de terror predileto, eu prefiro O Iluminado, do Stephen King. Com certeza. Mas aquela versão da década de 80, eu gosto bastante,
Tá? Aqui a edição de comemoração de 40 anos do Exorcista. E o Exorcista, ele é uma obra literária que se quer entender como baseado em fatos reais, mas não é. Tá? Não é. Bom, tanto que eu confesso que eu consigo assistir o Iluminado, mas esse filme eu não consigo assistir não. E o livro, ele conta a história de um padre que está na África, em um povoado onde as pessoas se matam, e ele descobre uma escavação arqueológica numa igreja na África, onde ele descobre que lá foi feita o primeiro templo para um demônio, que eu não vou lembrar o nome aqui, se eu pesquisar rapidinho, daqui a pouco eu acho. E aí ele descobre esse templo, e assim que ele descobre esse templo, ele é chamado de volta para os Estados Unidos, e chegando nos Estados Unidos ele é mandado para fazer o exorcismo de uma garotinha que está sendo possuída por um demônio e que está incontrolável, atacando a família e tudo mais. E aí ele vai fazer o exorcismo dessa garotinha. Quando ele chega lá, ele descobre que essa garotinha está possuída por aquele demônio do templo africano. E o demônio diz que ele está lá por causa do padre e não por causa da garota. E aí o embate é realmente do demônio falando sobre a vida do padre e tudo que ele vai fazer com a garota, pelo padre não ter a vida que ele deveria ter, ou que ele diz ter como postura de padre, e aí começa o embate entre o padre, que quer fazer o exorcismo da garota, e o demônio que está tomando a garota. Eu achei aqui no livro o nome do demônio, mas eu perdi de novo. Pazuzu é o nome do demônio que aparece onde tem o templo do Pazuzu. O filme Exorcista, ele é bem famoso, depois foi feito o Exorcista o Início, onde eles pegam esse começo da história do padre lá na África e a escavação. Esse eu cheguei a assistir. Você assistiu o Início? A origem, né? O Início eu assisti. Esse eu consegui. O filme Exorcista fez tanto sucesso que eles lançaram 2, o 3, o 4, o Início, o Retorno, sei lá quantos exorcistas tem. Mas bom mesmo pra mim é o primeiro, que é o da garotinha mesmo, da década de 70 e 80, que vira o pescoço lá, que vomita em todo mundo, que desce a escada com as mãos pra trás, e tem uma cena da cruz, que é pesada pra caramba. No livro também descreve, então o pessoal aí menor de 16 anos toma um cuidado aí pra não se escandalizar, que é a parte do que ela faz com a cruz. Mas é sensacional, para quem gosta de terror, dá medo quando você está lendo, sim. Se você acredita nessa mitologia de demônios, anjos, exorcismos e tudo mais, se você segue uma religião que acredita nisso, vale a pena você ler se gosta de passar susto. Você tem alguma indicação, algum comentário para fazer da nossa escolha aqui, Paulo, de terror? Acho que eu tô de boa. Você também não gosta de filme de terror? Não muito. Então tá, pessoal, acho que por hoje é só. A gente escolheu alguns 4 livros aqui. E no próximo vídeo a gente se vê. Até mais.